No Evangelho, nós encontramos aí Lucas 6, 39 e 45, né? E que diz, naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Né? Pode um cego guiar um cego? Pelo amor de Deus. Os dois vão cair num buraco. Né? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Isso é muito importante para nós. O discípulo não é maior do que o mestre. Ou seja, nós só não seremos cegos. Aqui Jesus está pensando no cego espiritual. Se nós seguirmos o mestre. O discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Então, o cristão ele tem que ser como Jesus. Para o cristão não ser cego e não ser guia cego de outros cegos, o cristão tem que imitar Jesus. Né? Toda a nossa luta, meus irmãos, nesta vida, é para a gente ser parecido com Jesus. Né? A carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29 da carta aos Romanos, diz assim: Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Então, a santificação é a gente tentar ser a imagem de Jesus. Né? Os santos padres diziam alter Christus, um outro Cristo. É claro que isso é muito difícil. Mas os santos conseguiram, né? Se os santos chegaram à santidade, estão canonizados, é porque eles chegaram à perfeição de Cristo como homens e como mulheres. E para isso vai a vida inteira. A vida inteira. Uma luta nossa, né, contra a tentação, contra o pecado, para a gente ter cada vez mais o rosto de Cristo. O Padre Zezinho fez uma música assim, né? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Ou seja, ser um outro Cristo. Esse é o ideal que Deus quer para nós. Por quê, gente? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O que equivale a dizer que nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus, que é Deus e homem. Então Jesus, na verdade, é o protótipo da humanidade, é o modelo. Só que o pecado original estragou esse modelo, quebrou essa imagem. A tentação, o pecado quebrou. Mas Cristo veio nos salvar. Né? Se Adão pecou, nosso primeiro pai pecou, lançou a humanidade toda nas trevas, mas Cristo veio, daqui a pouquinho nós estamos celebrando a Páscoa. O que é celebrar a Páscoa? É celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Sobre o pecado e sobre a morte eterna. Porque a morte eterna é consequência do pecado. São Paulo fala na carta aos Romanos, né, lá no capítulo 6, no versículo 23, São Paulo fala: o salário do pecado é a morte. A morte eterna. Ele não está falando dessa morte corporal, sim, mas também a morte eterna. Então, Jesus fala: um cego não pode guiar um cego. Nós só não seremos cegos, meus irmãos, se nós seguirmos Jesus, o Evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus. Entende? Aí a gente não vai ser cego. O que tira a nossa cegueira é o Evangelho. O que tira a nossa cegueira é a palavra de Deus. Isto é muito importante a gente entender. Né? E aí ele continua o Evangelho. Né? Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu olho? Trave é um cisco muito maior, né? Então a gente fica criticando os outros, né? Mas a gente não vê, né, o pecado que está em nós. O que é hipocrisia? Hipocrisia é você criticar no outro
a mesma coisa que você faz. A gente vê muita hipocrisia nesse mundo de hoje, especialmente na política. Na política, a gente vê pessoas fazendo coisas erradas e acusando o outro que faz aquilo mesmo que ele faz. Que coisa impressionante, hipocrisia. Né? Outra hipocrisia, eu quero cobrar do outro o que eu não faço. Outra hipocrisia, cobrar do outro, exigir que o outro faça um comportamento que eu não tenho. É algo complicado. Né? Então Jesus disse, tira primeiro o cisco que está no teu olho. Tira primeiro o cisco que está no teu olho. Ou seja, tira o teu pecado primeiro. Tira o teu mau comportamento primeiro. Só depois que você deixar esse pecado é que você vai exigir que o outro deixe o pecado. Eu me lembro de uma história do Mahatma Gandhi, que um dia uma mulher chegou nele e disse, o Mahatma quer dizer grande, né? O Mahatma, por favor, fala para meu filho parar de comer tanto açúcar. E ele disse, faz o seguinte, volte aqui daqui a 10 dias, porque eu também como açúcar. Então eu vou parar de comer açúcar. Depois você traz aqui meu filho que eu vou ensinar ele a parar de comer açúcar. Tá aí. Antes da gente, ensinar para os outros, cobrar dos outros um comportamento, eu tenho que primeiro viver esse comportamento. Né? Lá no Sermão da Montanha, Jesus disse, faça para os outros aquilo que você quer que façam para você. Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você. Né? Então tá aí. E Jesus continua, como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Jesus chama de hipócrita. Então a gente precisa se examinar, gente. A gente precisa se examinar. Quais são os meus pecados? Quais são os meus erros? Nós estamos chegando aí na quaresma. A quaresma é exatamente para isso. Né? O jejum que a gente faz, a esmola, na quarta-feira de cinza, se você for na missa, você vai ver que na leitura, na oração da coleta, vai aparecer lá a igreja dizendo para nós, jejum, esmola e oração, remédios contra o pecado. Qual é o objetivo do jejum, da esmola, da oração? Deixar o pecado. Jejum não é para você sofrer, é para você deixar o pecado. São Leão Magno dizia assim, não adianta nada você tirar o alimento do corpo, se você não tirar o pecado da alma, o pecado do espírito. Tem que mortificar o corpo e mortificar o espírito. Mortificar o corpo é a penitência, é o jejum. Mortificar o espírito é deixar o pecado. O jejum não é uma finalidade, o jejum é um meio. A finalidade é deixar o pecado, o fim é deixar o pecado. A esmola, diz lá o livro do Eclesiástico, que a esmola perdoa pecados. Olha que coisa maravilhosa. O livro do Eclesiástico fala isso. Não sei até se eu anotei aqui. Deixa eu ver uma coisa. Capítulo 3, versículo 30 do livro do Eclesiástico. A esmola perdoa pecado. E São Pedro fala lá, na carta dele, a caridade encobre uma multidão de pecados. Então, são práticas que ajudam a gente a vencer o pecado. Caridade, a esmola, o jejum, a oração. A oração traz a nós a força de Deus exatamente para vencer o pecado. Coisa bonita. E aí, Jesus continua aqui, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, Jesus está falando, faz você primeiro a tua correção. E nós estamos chegando, meus irmãos, nesse tempo de quaresma. Eu queria exatamente ligar as duas coisas.
Quaresma é um tempo que a gente deve aproveitar muito bem, né? Mortificar o corpo, né? Para a gente poder também mortificar a alma, né? Purificar a alma, né? São Paulo, quando ele fala disso, na segunda carta aos Coríntios, né? São Paulo fala uma coisa muito bonita, que eu gostaria de lembrar, capítulo 6, no versículo 2. São Paulo diz assim: eis o tempo favorável, eis o dia da salvação. A quaresma toda, meus irmãos, que começa na quarta-feira de cinzas, é um tempo favorável. É o dia da salvação. Ou seja, a graça de Deus vai ser derramada com mais abundância sobre nós. É um tempo especial. Começa com a quarta-feira de cinzas, onde o padre coloca as cinzas aqui na nossa testa ou no cabelo. E você já notou que a cinza, qualquer ventinho que dá, já carrega ela embora. A cinza lembra para nós duas coisas, ou talvez três coisas que a cinza lembra para nós, né? Lembra que nós não somos nada. Nós não somos nada. Somos essa cinza que o vento bate, ó, e já leva embora. Está vivo hoje, amanhã não está mais. Não é verdade? Meu pai dizia: o que precisa para você fechar uma porta? Só uma coisa, que ela esteja aberta. O que precisa para morrer? Só uma coisa, que você esteja vivo. Só não morre quem já morreu, né? Então a cinza lembra que nós somos um nada. Então nós precisamos ser humildes, manso, dócil, vencer o amor próprio, vencer o orgulho, vencer a arrogância, vencer a prepotência, vencer a autossuficiência. Tem gente que gosta de dizer: você sabe o que você está falando? Sei, com um nada. Eu sei do que eu estou falando, com um nada. E qualquer coisinha pode te levar para o cemitério. Não é porque você é doutor, não é porque você é rico, não é porque você é culto que você é alguma coisa, não é não. Os pobres vão para o cemitério, os ricos vão para o cemitério, os cultos vão para o mesmo cemitério. Eu tinha um amigo que dizia que a única instituição realmente democrática do mundo é a morte. Iguala todo mundo. Não tem lero-lero, né? Então, Jesus coloca isso, né? E ele fala aqui, né? Toda árvore, não existe árvore boa que dê frutos ruins. Esse é um discernimento muito importante, gente. Não existe árvore boa que dê fruto ruim. Nem árvore ruim que dê fruto bom. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiro. Você já colheu figo no espinheiro? Já colheu maçã no espinheiro? Não. Nem uvas e plantas espinhosas. Você nunca colheu uma uva no meio de espinheiro. Gente, nós temos que observar muito isso. Sobretudo, gente, nesse tempo de eleição que nós vamos viver. Quanta gente, quanta árvore ruim engana o povo. Quantos políticos corruptos, mentirosos, imorais, que querem aprovar aborto, querem aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo, querem aprovar tudo o que não presta. E lá engana o povo. Fala em nome do pobre. Vamos salvar o pobre, vamos dar tudo para o pobre. Cuidado. É pelo fruto, vamos olhar o fruto. Vamos olhar a vida pregressa da pessoa para poder saber em quem votar. Gente, votar mal é pecado. Votar contra a consciência é pecado. Votar porque eu ganho uma cesta básica, votar porque o chefe arranjou um emprego para mim. Se ele for uma pessoa boa, que mereça meu voto, tudo bem. Mas se não merece meu voto por causa do comportamento dele, você não vai colher fruto doce numa árvore amarga, não. Numa árvore ruim, não.